Fala pessoal, Gustav, como é que tá? Tudo bom, Lucas? Tudo tranquilo? Tranquilo não, mas tudo bem. Tudo indo, né? O cenário interno aqui a gente está vendo algumas situações, o mercado especificamente está vendo algumas situações importantes, porque estão ocorrendo as decisões em relação especialmente aos ministérios, né? O Paulo Guedes também já fazendo a sua escolha tática. Então, fala um pouquinho pro pessoal o que tu tá enxergando e como que devemos nos posicionar nesse contexto como investidor, como trader, olhando um pouquinho aqui para dentro. Tá bem, eu acho que o pessoal precisa se dar conta, né? Tá nos ouvindo aí. Aparentemente o Paulo Guedes, ele tá, da mesma forma que o Bolsonaro, ele está reconhecendo que ele é um cara que tem alguns limites. Tá? Então, a gente sabe, o pessoal de mercado sabe que ele é um cara que é muito bom em estratégia, mas que tem algumas dificuldades na execução daquelas estratégias. Então, sempre que ele teve um time que foi de sucesso, ele era o cara que pensava e tinha outras pessoas que efetivamente colocavam a mão na massa. E aparentemente ele está fazendo isso. A nomeação do Roberto Campos Neto, que é um cara que é trader, tá? Iniciou a carreira dele como trader de renda fixa, e depois virou tesoureiro, né? Ou seja, o chefe da mesa proprietária do Banco Santander. Ou seja, é um cara que tem experiência de operação, tem experiência de mercado, conhece mercado de renda fixa, e isso é diferente de todos os presidentes do Banco Central que a gente tinha até então, tá? Que eram caras mais acadêmicos, que eram talvez gestores, ou viraram gestores depois que saíram do Banco Central, mas até o momento, quando eles assumiram o Banco Central, eram caras que não tinham experiência de estar debaixo do mau tempo numa mesa de operações, o mercado te machucando ou tu ganhando dinheiro do mercado, enfim, são coisas que são diferentes. E esse nome do Campos Neto, aparentemente, é um cara operacional, tá? Ou seja, complementa aquela questão do Guedes como estratégico, e até mesmo importante é a manutenção da diretoria do Banco Central, que são caras acadêmicos. Tem vários caras ali que são premiados academicamente, os caras que vieram do MIT, muito bem formados, mas também são acadêmicos. Debaixo do mau tempo, na hora de decisão, qual é o melhor instrumento, essa visão precisa ter um operador, um cara mais que já teve nesse front. E eu acho que essa junção está sendo muito, muito bacana. Então, voltando, né? Eu acho que o Bolsonaro lá tinha dúvida que iria assumir todo o poder para ele, que ele não teria condições de tocar as coisas. Ele botou o Guedes como um super-ministro, botou o Moro como outro super-ministro. Está, digamos, diluindo o poder. Tá? Isso é muito importante. O Guedes está fazendo a mesma coisa. Aparentemente, ele está usando uma estratégia empresarial. Cara, eu sou bom nisso, eu preciso de um cara que seja bom no que eu não sou bom para me ajudar. Então, isso tem, na minha visão, é muito positivo. Eu acho que o mercado já refletiu. Sexta-feira foi um dia muito forte de mercado, refletiu exatamente essa questão. Além de ser um nome de mercado, o Campos Neto é um cara que complementa, tá? Que ele não é substituto, ele simplesmente complementa a equipe, e o que é muito positivo. Vamos ter que esperar ainda até, acho que talvez janeiro, muito provavelmente fevereiro, para ele assumir, porque ele precisa passar pelo Senado. Até lá, o Willan fica dentro no Banco Central. Sim. Olhando um pouquinho o cenário externo, né, quem tem acompanhado, é talvez até mais turbulento que aqui, né? Porque está ocorrendo a situação voltada ao Brexit, também o FONC aí, vamos dizer assim, remodelando e revendo as suas projeções para a economia americana e também, né, pessoal, para a economia internacional como um todo, o que acaba afetando juros norte-americanos, né, um dos principais preços do mundo, e acaba nos afetando também. Então, como essas situações do mercado externo têm nos afetado propriamente? Eu acho que uns pontos que a gente tem que ver no curto prazo, o Brexit talvez seja o mais estressante, né? Porque na semana passada o secretariado da Theresa May que estavam tocando a estratégia de saída com um processo de acordo bilateral com a comunidade europeia, todos se demitiram, então a secretaria inteira caiu. Com isso, o próprio Partido Conservador da Theresa May muito provavelmente vai colocar um voto de desconfiança, ela pode inclusive sair do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Então, e isso tem vários problemas. O principal deles é que atrasa o processo. Tá? E se a comunidade europeia diz, olha, o prazo acabou, não teve acordo, vocês vão ter que sair, não há acordo bilateral, ou seja, isso pode ser um impacto muito grande para a economia do Reino Unido, principalmente no mercado financeiro, que é importante lá. A questão mais tática, a gente tem que olhar para o Fed. Semana passada, vários membros do FONC, votantes e não votantes, deram palestras ou comunicados que eles
se mostraram um pouco mais preocupados com essa questão da desaceleração da economia mundial. Também na semana passada ficou o reflexo foi muito claro disso, né? O petróleo entrando em bear market. Então ficou bem claro que esse reflexo da desaceleração econômica mundial está chegando no preço dos ativos da economia real. Sim. Então eles reconheceram um pouco disso, não se manifestaram muito sobre a questão de juros. Alguns deles falaram, está próximo do neutro, ainda temos 2 passos para chegar no neutro. Mas a grande questão é que o FONC está esperando 3 altas de juros para o ano que vem. O mercado está esperando 1,5 a 2. Então há um descompasso aí. Quem é que vai buscar quem? É o FONC que vai voltar às taxas de mercado ou é o mercado que vai buscar o FONC? Sim. Então isso que essa questão tática é bem importante. Do ponto de vista estratégico, olhando também FONC, eu acho que a gente tem que pensar se é verdade que o ano que vem vão ter 3 altas ou 2 altas. O certo é que a normalização da política monetária se concretizará no ano que vem. Se isso for verdade, esse período de 5 anos que a gente teve de dólar forte, ele pode perder um pouco de força. Tá? E o mercado, inclusive, pode antecipar essa questão, isso do ponto de vista estratégico. Então, lembrar, dólar forte, commodity para baixo, dólar fraco, commodity para cima. Então, esse é um contexto que a gente tem que levar em consideração do ponto de vista estratégico. Tá? Então, a gente vai ver isso nos próximos meses, mas começa a salientar que o cara não vai de 3 altos, ele não vai para 4. Tem uma chance muito maior de vir para 2. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante e isso mexe muito com a gente, porque a gente é commodity, nossa bolsa é commodity, nosso câmbio reflete bastante isso, tá? E a nossa curva reflete esse contexto de preços de commodity, de certa forma, principalmente na parte longa. Perfeito. No cenário de reprecificação, para a bolsa, juros, e até especificamente para câmbio, é o que muito se diz, se entende no mercado que, para nós aqui, existe uma necessidade, vamos colocar assim, de uma decisão um pouco mais agressiva, vamos colocar dessa maneira, em relação às reformas, né, para o câmbio sair daqui a pouco do 13,70, que está nessa faixa, 13,70 e 13,80. Para os mercados, como é que tu está enxergando aí para essa semana, no curto prazo especificamente? Eu acho que olhando essa questão dessa semana, eu acho que para o câmbio, falando do câmbio, eu acho que para ele sair desse patamar 13,70, mais para 13,70 do que para 13,80, ele vai precisar de uma notícia nova, talvez um projeto do Banco Central andando no Congresso seja algo importante. Tem essa perspectiva, acho que não está totalmente precificada ainda, e algumas novidades das reformas saindo esse ano. Acho que talvez esse seja o principal gatilho para tirar desse patamar. Olhando lá, o que pode influenciar o câmbio lá fora é FONC. Tá? Sim. Então tem que ficar muito atento para esse tipo de coisa. Essa semana é uma semana que não tem muito indicador econômico lá fora, aqui dentro é mais IPCA. E a gente vai falar um pouquinho depois da inflação. Mas voltando agora para a Bolsa, terminou a temporada de divulgação de resultado do terceiro trimestre. Aí a grande questão é agora como é que vão ser reprecificados os valuations das empresas. Por quê? Porque mudou completamente o cenário. A gente tinha aquela incerteza de quem seria o presidente, as eleições terminaram, a gente tinha aquela incerteza de qual seria a equipe, isso está quase solucionado. Aí quanto que os analistas e o próprio mercado vai dar de valuation às empresas, quais são os setores que na recuperação vão andar mais rápido, quais são os setores que vão andar mais devagar, o que tem na pauta de privatização e que vai afetar as empresas que vão ser privatizadas e as empresas que trabalham com ela. Então essa é uma questão que eu acho que vai entrar para a pauta logo no curto prazo. Quanto que a taxa de desconto que caiu para caramba vai fazer diferença no valuation? Eu acho que é isso que a gente vai ver nas próximas semanas, aí, quando principalmente o pessoal do sell side, né, as corretoras começarem a divulgar relatórios de empresas. Sim. Olhando para a curva, a gente está com praticamente toda a curva até 2027 abaixo de 2 dígitos. Eu acho que ainda tem prêmio, só que esse prêmio aí talvez ele demore um pouco mais para sair. Tá? Na parte curta da curva eu vejo ainda um prêmio ali no final de 2019, início de 2020. A gente já teve várias instituições financeiras de grande porte retirando as altas que tinham para 2019 para a Selic, tá? Botando isso para 2020 e até diminuindo o tamanho da alta de 8 para 7,5. É algo nesse contexto. Tá? Então eu vejo ali que ainda existe um prêmio na curva naquela parte entre 2019 e 2020. Tá? E até porque a inflação, aí voltando à questão da inflação, eu acho que a gente vai ter esses 2 últimos meses do ano, novembro e dezembro, bem prospectivo, bem positivo para a inflação. Né? A gente teve a queda das tarifas de energia elétrica, de vermelho, nível 2 para amarelo, tem chance de ir para verde agora em dezembro ou até mesmo em janeiro.
Tem a questão da gasolina, que na refinaria já caiu cerca de 30%, em função do câmbio e principalmente do petróleo. E tem um novo ciclo aparente que está entrando aí de preço de alimentos em queda. Então isso eu acho que vai ser bem positivo para a inflação no curto prazo. Talvez o Roberto Campos Neto pegue o Banco Central lá em janeiro, fevereiro, com uma expectativa de inflação até menor do que a gente tem hoje para os próximos períodos. Sim. Dá para dizer então para o trader, investidor que está nos assistindo, essa semana tem que entrar alguma novidade aí para o mercado fugir um pouco dos patamares atuais? Eu acho assim que as novidades elas estão se esgotando, porque a gente já sabe quem é a equipe econômica, a gente já sabe quem são os nomes, a gente já sabe qual são a cabeça. Eu acho que agora a gente precisa de uma novidade de operação. Se efetivamente o cara vai botar um projeto no Congresso para rodar, vai fazer a discussão com esse Congresso antigo, vai esperar para o próximo. Tudo isso a gente precisa acompanhar para ver se vai mudar de patamar o preço. Até porque na sexta-feira teve um mercado muito forte e deu uma sacolejada bem boa. Perfeito. Gustavo, valeu aí, Lucas. pelo papo. Galera, sempre ligada, vamos assistindo que sempre conteúdo excelente para você que é trader investidor, ficar ligado, ficar conectado com o mercado. Valeu. Abraço.